Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é dia 21 de fevereiro de 2020, hoje é sexta-feira, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículo 34 e ao capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos traz essa palavra muito forte, muito dura de Jesus, esse chamamento. E o chamamento que Jesus chama a cada um daqueles discípulos e daquela multidão é um chamado muito difícil de você atender. Por quê? Jesus vai falar que quem quiser segui-lo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga ele. Essa é aquilo que o discípulo, aquele que ama o Cristo, aquele que é cristão, deve fazer para se dizer que é cristão. Renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos, às suas vontades. Mesmo nós, como seres humanos, nós temos desejos pessoais, desejos materiais, mas esses desejos não podem estar acima do desejo de servir a Deus. Por isso que Jesus fala de renunciar a si mesmo, é renunciar a esses desejos do mundo, tomar a sua cruz. Muitos de hoje, meus irmãos, nesse mundo, igual Jesus fala, nessa geração adúltera e pecadora que era no tempo de Jesus e hoje muito mais ainda. Muitos pregam o Evangelho sem a cruz. Eu queria que eles me ensinassem, me dissessem como pode isso, um cristão não querer saber da cruz de Cristo. Como pode isso? As palavras de Cristo se perderam. Não tem sentido. A cruz do Cristo é o sofrimento pela perseguição, pelo testemunho que a pessoa dá enfrentando essa geração adúltera, infiel, essa geração das trevas do pecado, essa geração de uma libertinagem sem tamanho. E muitas vezes aqueles que se diz cristãos se calam, se omitem, não dão testemunho de Cristo, não dão testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para serem o politicamente correto. Qual é o sentido disso? Jesus vai dizer: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Imaginemos, meus irmãos, nós passarmos por essa vida, no dia da justiça, quando a morte chegar, que nós iremos prestar conta da nossa vida e nós nos omitimos, nos calamos contra as injustiças, nos calamos diante dessa libertinagem que o mundo de hoje nos coloca. Como nós nos colocaremos diante de Cristo?
aqui Jesus vai dizer também que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa do nome de Jesus e do seu Evangelho, esse vai salvá-la. E a essa geração de hoje, de pregadores maravilhosos que não pregam a cruz de Cristo. Não pregam, são pregadores que não pregam a cruz de Cristo. O sofrimento de Cristo passou pela cruz, derramou o seu sangue para nos salvar. E aí São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que nós pregamos a cruz de Cristo. Loucura para os judeus. Essa é a cruz de Cristo que Jesus nos chama a anunciar. Sermos verdadeiros cristãos. Não sabemos a hora que iremos ser chamados a prestar conta da nossa vida. Muitos, sim, Jesus se envergonhará de nós muitas vezes na hora da justiça. Portanto, meus irmãos, que nós possamos assumir a cruz de Cristo, possamos seguir verdadeiramente aquilo que Cristo nos pede, renunciar a si mesmo, deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos, tomar a sua cruz e segui-lo. Muitas pessoas hoje querem seguir o Cristo, só aquele que o Cristo, que dá a vida boa, que dá uma vida de fartura, realizando os desejos materiais. Mas na hora que chega a dor, o sofrimento, a primeira coisa que pergunta é: por que Deus está fazendo isso comigo? Não conhece, não tem intimidade com o amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.